Fala assim para ele: da presença à missão. Aí você fala para o outro que está do outro lado: o caminho de uma igreja que está em Cristo Jesus é imparável. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Agradeço por esse momento, meu Pai, que tem sido, Senhor, derramado, meu Pai, na minha vida, na vida da minha família, Senhor. Eu tenho visto tanto, Senhor, nesse início de ano, meu Pai, um movimento que há tempo eu não via, Senhor, até mesmo pessoal, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, Senhor, visões que o Senhor tem nos dado, meu Pai, entendimento, meu Pai, que o Senhor tem trazido, Senhor, e a gente tem visto isso acontecer, meu Pai. Não há sombra de dúvida, Senhor, que esse ano será um ano de fato sobrenatural, meu Pai, como já está sendo, Senhor. E logo, Senhor, eu tenho visto esses frutos aparecerem, Senhor, e que todos, meu Pai, possam alcançar, Senhor, essa visão, essa fé, meu Pai, em nome de Jesus. A começar com essa palavra, meu Pai, ministra a cada um que está aqui, eu te peço, Senhor, usa a minha vida, pois Tu sabes que sem Ti nada eu posso fazer, Senhor, nenhum esforço, nenhuma tática, Senhor, nenhuma metodologia, Senhor, nenhum princípio humano daria conta, Senhor, de transmitir essa mensagem, mas o Teu Espírito, Senhor, preparando cada coração, Senhor, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, e o Senhor me usando, Senhor, sim, a gente tem o sobrenatural, que haja curas, que haja libertação, Senhor, que haja refrigério em cada alma, Senhor, e que possamos sair, Senhor, completamente transformados, Senhor, segundo o Teu plano, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Igreja linda, da presença à missão. Qual que é a ideia da ministração de hoje? A vida cristã, ela nunca foi construída sobre uma indecisão. Todos aqueles que Jesus chamou para perto, eles foram transformados pela presença e eles partiram para uma missão. Então não há como você ficar próximo a Jesus numa inércia ou numa indecisão. Na verdade, a indecisão é chamada como um morno, quando você vê lá em Apocalipse, ou você vai ser quente, ou vai ser frio. Essa até uma vamos dizer assim, uma indicação do próprio Jesus, relatada ali por João. Óbvio que o desejo, o impulso de Jesus é para que todos sejamos quentes, amém? No sentido de sermos posicionados, mas a construção e a resposta para o chamado de Cristo, ele é muito claro e direcionado. Então o cristianismo, ele não parte de um ponto em que eu somo mais um pouco de tudo que eu tenho e já sou. O cristianismo vem para exterminar tudo aquilo que eu construí, de uma forma metafórica, é claro, mas reconstruir e te direcionar para um novo alvo. Então, sempre que Jesus chama alguém, Ele chama para uma decisão, uma permanência e uma missão. Repete comigo: decisão, permanência e missão. Ou seja, Ele te chama, Ele te chamou, você se aproxima dEle. Você não veio pela igreja, você não veio por uma data comemorativa, você não veio pelo feriado, você veio porque Ele te chamou. E quando Ele te chama para permanecer nele. Estamos falando da presença dEle. E na presença dEle não há como assumir uma missão, porque você chega nele, é curado, é liberto, é livre, você conhece a verdade, ela te liberta, e aí você quer permanecer na presença, porque você vive na presença de Deus, e aí você parte para uma missão, porque a missão nada mais é do que transbordar a presença onde você estiver. Então não há como permanecer em Cristo e ficar parado. Se você está em Cristo, você não consegue ficar parado, porque dá um impulso dentro de você de derramar a presença dele onde você estiver. Quem está nele entra em movimento, igreja, não tem como. Você vê isso biblicamente. Todos aqueles, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, entrou num movimento.
entrou num caminho. Então não tem como você ser cristão, vir numa igreja, participar de um culto e continuar inerte, e continuar estático, e continuar nas mesmas decisões de sempre. Porque se isso aconteceu, você não mergulhou na presença, você só visitou uma instituição. E quando você verdadeiramente mergulha na presença, você quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí a resposta é cheio. E aí você fica cheio, é isso mesmo. Você fica cheio da presença. E automaticamente começa a missão, porque como que a palavra fala? Onde você pisar a planta dos seus pés, ali prosperará, ali vai dar certo. Por quê? Porque você é super habilidoso? Porque você é um cara cheio de conhecimentos, cheio de técnicas? Não, é porque a presença está dentro de você. Então onde você chega, a presença chega. E aí onde você chega, a presença chega, e onde você chega, há uma missão a se cumprir. A gente mistifica muito a questão da missão, achando que aquele que vai colocar uma farda e vai ser enviado lá para a África e vai fazer aquela missão, mais um aspecto do viajar, de largar tudo, de viver no campo, que também é válido, amém? Eu já tive esse desejo, mas Deus sempre me mostrava que não seria bem assim comigo. Você vai poder ter uma missão eclesiástica, como um pastoreio, um presbitério, mas você vai ter a missão de médico, você vai ter a missão de secretária, você vai ter a missão na cultura, no esporte, no lazer, no setor público, no mundo corporativo, nos negócios, no mercado financeiro. Você vai ter a sua missão, porque quando Jesus declarou, ide pelo mundo, o mundo passa a ser relativo para nós. Pode ser de repente para alguns o mundo mesmo, planeta Terra, ou o seu mundo, que eu não alcanço o seu mundo, porque são seus familiares, é o seu almoço de domingo, não é o meu. Então ali é seu mundo. Então se você chegou em Jesus, permaneceu nele, bem-vindo à missão. Onde você estiver, a presença dele vai precisar ser derramada. Vocês estão aqui ou não? Vocês estão com uma cara meio assim estranha? Tá tudo certo? Então tá bom. Ou é a mensagem, ou é o Espírito Santo aí? Fala, é o Espírito Santo, pastor. Esse movimento, igreja, o movimento da missão, da presença de Deus à missão, ou seja, o caminho de uma igreja que está em Cristo e ele se torna imparável. Esse movimento, ele é progressivo e fundamentado em dois pilares. Repete comigo: santidade e ide. É um casamento os dois. Se eu tenho uma vida santa, eu passo aí. Eu sou enviado para uma faculdade, eu sou enviado para um pequeno grupo, eu sou enviado para um departamento, eu sou enviado para uma reunião de negócios, eu estou numa reunião de negócios, então Cristo está ali, o Espírito Santo está ali, eu estou no meio dos clientes, onde quer que você pise. Então o chamado para o ID, meus amados, ele nasce da forma natural, quando a presença de Deus começa a transbordar. E transborda onde? Através das nossas vidas. Então o ID, ele não é um processo metodológico que você entra e cumpre, faz uma faculdade e vai aprendendo, algo didático. Pode até ser usado como uma ferramenta, quando você vai falar de um discipulado, quando você vai falar de um estudo, quando você vai falar de uma faculdade teológica. Mas o verdadeiro ID é apenas o transbordo de quem você está se tornando. É natural. Vamos aprender um pouquinho? Eu separei aqui 75 passos para o ID, pode ser ou não? Tô brincando, são só 5, tira 70 aí. Já que vocês gostam de repetir bastante as coisas, repete assim comigo. A presença vem antes da missão. E a permanência gera frutos. O versículo que embasa essa frase verídica está lá em João capítulo 15, verso 4, que diz assim: João 15, 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nessa versão, coisa alguma. Se você já está aqui um tempo na igreja, você já deve ter percebido que toda oração que eu faço não é algo místico, tá bom? Mas é algo que queima dentro de mim sempre que eu vou pregar. Eu termino uma frase da oração antes de pregar e eu falo assim: Senhor, pois sem ti nada poderei fazer. Vocês já repararam nisso ou não? Quem já reparou nisso? Levanta a mão. É embasado nesse texto. Porque se eu não estiver conectado nele, se eu não for um pequeno ramo conectado na videira, bem provável que eu vou gerar frutos desconectados da videira. Eu vou correr um risco violento de falar o que eu acho, o que eu penso, e não é assim que funciona a palavra. Agora, quando eu permaneço nele, quando eu estou enxertado nele, o texto fala: vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Permanecer nele. Eu dei um exemplo de uma ministração aqui, mas a gente pode ampliar esse leque em tudo que você for fazer. Sem permanecer nele, dificilmente vão gerar frutos dele. Aí às vezes a gente vai fazer um inventário da vida, você começa a ver algumas coisas que não deu errado. Aí porque, se você for lá no cerne de tudo, você tomou alguma decisão fora da videira. E aí isso acarretou frutos. Então quando eu estou conectado nele, quando eu permaneço nele, eu dou fruto. Fruto que vem dele. E se a gente for estudar, eu não sou um engenheiro agrônomo, mas se você minimamente for ver a questão de uma árvore, ela tira todos os seus nutrientes da terra. E daquela raiz passa por aquele tronco e vai enxertando os galhos, os ramos, para que aí sim o fruto possa sair com qualidade. Amém ou não? Ou não? O contexto desse parágrafo aqui, desse versículo, é que Jesus está preparando os discípulos para darem continuidade à obra. Jesus já estava com aqueles discípulos há um tempo, então eles estavam preparando aqueles para dar continuidade a essa obra depois de sua partida. Então ele deixa claro: missão sem presença, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Missão sem presença produz cansaço, desânimo, peso e decepção. Vou repetir: missão sem a presença produz cansaço, desânimo, peso e decepção. Agora, a presença vai gerar frutos verdadeiros. É só você fazer uma pequena análise da vida dos discípulos. Talvez eu e vocês não aguentaríamos 15 minutos da vida dos discípulos. A começar pelo calor, a começar pelas vestes, a começar por tanto que tinha que caminhar. Já pensou ser discípulo naquela época? Você que o máximo que você consegue caminhar é até a estante para pegar o controle da televisão, para colocar no Netflix. Você, meu irmão, coloca aquele shotinho de comprar pão, vai lá na padaria, o máximo que você consegue caminhar ali, 3 quarteirões, diga misericórdia. Então por que Jesus estava falando: fique firme na videira, fique conectado, porque vocês vão gerar frutos de mim? Porque permanecendo nele, eles iam suportar, resistir a todo o processo que aqueles caras passaram. E aí você vai ver a história de Pedro, a história de João, a história de Paulo e todos os outros. Então a missão sem a presença, ela ia produzir um cansaço e uma desistência imediata. Na primeira pressão dos romanos, esses caras já iam parar. E a prova viva disso é a primeira pressãozinha de leve que Pedro tomou no meio da multidão, quando um soldado falou assim: você é um deles. O que ele respondeu? Não sou não. Ou seja, na primeira pressão ele já espanou, na primeira pressão ele já sentiu. Então Jesus vai lá de novo: você entendeu? Você me ama mesmo, Pedro?
Você me ama mesmo, Pedro? Eu ia falar, você me ama Pedro mesmo? Você me ama mesmo, Pedro? 3 vezes, e o último amo era o amor ágape, o incondicional. Ou seja, não importa o que eu faça, eu te amo, Jesus, eu vou perseguir até o último fôlego de vida, o alvo. Qual que é a aplicação que nós entendemos como igreja nesse primeiro ponto? A presença antes da missão. Eu preciso estar cheio da glória antes da missão. Eu preciso estar cheio da glória antes de exercer alguma coisa. Porque sem presença é cansaço, sem presença é decepção, sem presença é desânimo. Qual que é então a intensidade da palavra-chave aqui nesse contexto? É permanecer na presença de Jesus antes de fazer qualquer coisa. O segundo plano em termos da missão, no título da nossa mensagem, da presença à missão, está assim: fidelidade prática. Obediência revela o amor. Essa tem que repetir: obediência revela o amor. Não tem como fazer parte da grande comissão sem obediência. E não tem como obedecer sem conhecer o amor dele. O que a gente vê na igreja contemporânea é uma obediência institucional. Então você tem um cronograma, você tem atividades a fazer dentro da igreja e você começa a cumprir o cronograma. Só que esse tipo de projeto, ele tem tempo curto, porque vem o cansaço. Agora, quando eu estou na presença e eu obedeço por amor e não por um legalismo, então obviamente eu permaneço nele. João 14,15 é um versículo chave para esse contexto. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Muita gente tentou obedecer os mandamentos, mas sem o amor. Então o que aconteceu? Veio o cansaço, veio o fardo. Por isso que vem essa linhagem dos fariseus, dos saduceus, tentando sempre implementar um peso para justificar a religião. Mas não existe obediência sem amor. Não tem como obedecer Jesus se você ainda não ama, se você ainda não entendeu o que ele fez. É como eu disse, provavelmente você pode participar de uma religião, de uma instituição, e você vai cumprir, porque o ambiente é diferente, dá uma atmosfera de que você está fazendo a coisa certa, as palavras são bacanas, tem o louvor, é legal. Só que não tem como você obedecer o dia a dia se não for apaixonado por Jesus, cara. Não tem como você negar esse mundo se não for por amor. Não tem como você estar à frente de uma igreja carregando um peso violento se não fosse por Ele, sabendo que Ele está junto. Não tem como. Amém, amados? E quando que começa essa obediência então? Porque eu escutava sobre obediência e vi um negócio meio macro na minha cabeça na época, né, do entendimento. Isso algumas galáxias atrás. Mas tem um versículo que eu gosto de linkar com obediência. Posso? Lucas 16:10. O texto está assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quando começa essa obediência então, pastor? Começa lá na sua casa, meu irmão. Você cumprindo a sua paternidade com seus filhos. Começa lá com a sua esposa. Começa lá com o que você está vendo no celular, lá no escritório, com a porta fechada. Começa lá. Começa lá na hora que você está sozinho no quarto, quando ninguém está vendo, fiel no pouco. Começa lá você tomando banho, meu irmão. Começa você lá fechando um contrato. Começa você sozinho, lá no carro, pegando uma estrada da música que você vai colocar. A fidelidade no pouco, a obediência no pouco, ela vai te aumentando a responsabilidade. E aí ele começa a pedir
pedir, entre aspas, né? Novas obediências. Seja fiel no pouco. Sabe? Eu já tive a oportunidade de aconselhar pessoas que justificavam que as coisas não estavam indo bem, que estavam na igreja há muito tempo, que, poxa, era aquilo, sempre permanecendo naquele looping ruim. E a hora que você vai esmiuçar a vida da pessoa, não tem fidelidade no pouco. Ela continua com os mesmos hábitos. Igual eu vi hoje um vídeo de um jogador de futebol que tem o costume de colocar a faixinha na cabeça 100% Jesus, e agora está lá no carnaval bebendo pra caramba, falando carnaval é alegria, arregaçando. Então assim, é algo que não teve obediência. Então de repente teve uma primeira camada, mas não teve a profundidade. Vocês lembram daquele texto lá de Ezequiel, da água que ele vai, Ezequiel, uns falam que é um ato profético, outros teólogos propriamente dito, ele entra na água batendo nos tornozelos. Está sentindo a água? A água o símbolo daquilo é a palavra, é isso que Deus está falando, é a palavra. Ele está ali, ele está na igreja, tem uma palavra, mas ele está no controle ainda. Quem gosta do mar aí, você, meu irmão, minha irmã, alugava a casinha lá em Manguaguá, delícia, lá na Ilha Comprida, hein? Quiosque do surf, aquela Kaiser gelada, diga misericórdia. Você está lá no mar, a água está batendo lá no tornozelo, você está com contato com a água, está molhando, não está? O pé um pouquinho? Está molhando? Mas a água está te dominando? Ela não te domina ainda, você está no controle. Aí o que Deus fala para Ezequiel? Anda mais 100 côvados, os teólogos aí, mais 100 côvados para frente. E aí ele vai, e a água começa a bater onde? Lá no menisco ralado, lá nos ligamentos estourados, lá no joelho. Tem palavra? Sim ou não? Por quê? Porque tem água. Mas quem está no domínio ainda? Está meio assim, né? A palavra quer segurar, mas você está no domínio. Aí o que Deus fala? Mais 100 côvados para frente. Aí a água está no quadril, o texto fala nos lombos. Já fica mais difícil. Você já tentou correr na água assim? Fica mais preso. Então você já obedece algumas coisas, mas outras coisas você faz do seu jeito. Algumas coisas que você acha interessante, você obedece, a água te leva, mas outras coisas você quer de jeito. Aí o que Deus faz? Vai até o fundo, cara. Águas profundas. Lá nas águas profundas é quando tudo é obediência a Ele, cara. É quando você não consegue dar nenhum passo. Você já tomou um capote assim, ó, você pula naquela onda, irmã, e aí veio aquela ondona assim, já te jogou, já foi a nuca já na areia, já virou aquele negócio, você não sabe se a cabeça está para cima ou está para baixo. Quem já aconteceu isso no mar? Lá no fundo, você não sabe para onde está, cara, mas Ele está te levando. Mas começou onde? Começa no pouco, amém? Começa no pouco. Jesus conecta o amor com a obediência. Se tu me amas, então guarde os meus mandamentos. O amor por Jesus, ele aparece nas escolhas, não na fala. As pequenas obediências, elas constroem grandes destinos. Pequenas obediências, obedecendo já, não deixando a mente ficar vaga, obedecendo, esse olho está querendo olhar para um lugar que não é para olhar, obedecer essa boca que falou um negócio que não tem que falar, e aí você vai encurtando, vai obedecendo nos pequenos momentos, até ele te colocar em grandes intensidades, meu irmão. O amor que obedece, ele gera confiança. Amém? Pode ir para a terceira? O terceiro ponto dessa grande missão em Cristo Jesus, amados, quando a gente está falando da presença antes da missão e de uma igreja que caminha imparável aí na missão, além de ela entender que a presença vem antes da missão, além de ela entender que precisa ter a fidelidade, a obediência revela o amor, nós entendemos também que precisa de coragem para se posicionar, amados. Precisa ter coragem para se posicionar. Só que a coragem, ela está interligada a uma palavra: a confiança. Quando você tem coragem, na verdade não é que você foi corajoso, é que de alguma maneira você confiou em algo. Então de repente você vai estar lá, vai fazer, vamos pegar um exemplo, estou fazendo aula de violão com o Dani, ele está me ensinando,
E aí um dia ele fala assim: agora você vai tocar lá na célula. Daí eu vou falar assim: não, eu não tenho coragem. Mas aí ele vai falar para mim assim: não, mas você já fez, vamos fazer aqui a música. E aí ele vai me ensinar e eu vou fazer, vou me preparar. Então aí eu vou. Por quê? Porque eu estou confiando no ensino, na palavra dele, na visão dele. Não, você está preparado, vai, Rafa. E aí eu vou tocar. Em qualquer área você pode pensar dessa maneira. A confiança vai te levar à coragem. Espiritualmente falando, quanto eu mais confio em Jesus, mais coragem eu tenho. Você acha que para mim é uma grande coragem estar aqui? Mas não é que eu sou corajoso, é porque eu confio nele. Amém? A confiança te gera coragem. Então o ID, ele não parte de um pressuposto que eu vou me preparar e ter um conhecimento lá na frente, eu não sei, mas na verdade é pelo que eu já fiz. É a confiança que eu já tenho nele, porque se eu estou nele, eu confio nele, então eu passo a ser corajoso. O texto que eu queria compartilhar aqui nesse momento, está lá em Mateus 10:32, parte dele diz assim, ó: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Ou seja, negar a Cristo é não confiar nele. Então, se eu não tomo uma decisão baseada nele, então estou tomando uma decisão baseada nos meus conceitos. Então isso parte do princípio que então eu não confio nele. Se eu não confio nele, então eu não vou conseguir extrair a coragem necessária que eu preciso para prosseguir em qualquer área da vida. Vira para o teu vizinho e fala assim: coragem, meu irmão. Jesus nunca chamou seguidores ocultos, igreja. Uma vez eu escutei um pastor falando assim, uma piada deve ser antiga, que propagou em meio aos pastores aí do começo dos anos 2000. Ele fala assim, ó: não existe discípulo de Jesus 007. Aí ele explicava essa metáfora dele. É o cara que fala, ele é crente, mas na hora que ele está na rua, na hora que está no mundão, aí ele é normal, ele não fala para ninguém. O cristão verdadeiro, ele não precisa nem falar, porque o comportamento, as escolhas, as decisões dele já vai trazer uma postura diferente, uma postura de coragem, de posicionamento. O Evangelho sempre exigiu um posicionamento público, igreja. É inevitável. Por quê? Porque o dia a dia vai te colocar em decisões, em escolhas. Eu ia falar um exemplo aqui, mas acho que não vai dar tempo. Tá bom, acho que meia horinha dá. Uma vez, eu acho que eu já contei isso aqui. Uma vez me colocaram num grupo lá dos meus amigos de São Paulo, mas não só um miolinho assim, ó, era tipo da galera do bairro. E aí fui vendo quem que tava, nossa, era só os lendas, todo mundo tem os lendas da infância, sim ou não? Nossa, e aí? Eu falei, Rafa, onde você tá? As mora em Sorocaba, não sei o que, eu morava em Sorocaba ainda. Foi um pouquinho antes de mudar pra cá. E aí, uma galera assim, ó. E os primeiros 15, 20 dias estava super bacana, cara, porque os caras estavam lembrando da história. Lembra do tiozinho não sei o quê? Você lembra do Zorba? Tinha um tiozinho que a gente chamava de Zorba, porque a gente, as crianças não estão escutando, né? A gente acendia rojão e soltava no corredor dele. Aí, isso 1h, aí ele saiu, uma vez ele saiu de Zorba, rapaziada. Aí os caras começam chamando, o Zorba, vamos lá no Zorba. Olha só, o que um pastor faz de púlpito? Esquece isso, tá, meu irmão? Foi apenas um relapso aqui. Então começamos a lembrar da zoeira. Mano, muita zoeira, muita coisa. Até que começou as fotinhas pornográficas. Fui clicar num negócio, achando que era um negócio legal, fotinha pornográfica. Deletei aquela, era um outro. Daqui a pouco o grupo virou só isso, cara. Aí eu peguei, mandei uma mensagem lá, escrevi, rapaziada, legal ver vocês, fiquei feliz e tal, mas o assunto já não está conivente aqui com o que eu tenho vivido. Mas vocês ficaram com o meu contato aí, quem quiser pode chamar, e sair fora. Daí um amigo me chamou, não, Rafa, não sai não. Eu falei, cara, não tem sentido, meu irmão. Não tem sentido. Eu tenho que ter uma posição, cara. A vida vai me colocar todos os dias em micros e macros decisões. E se você não se posicionar,
o que vai transparecer? O seu relacionamento, a sua presença com Jesus está baixa. Quanto mais alta a presença com Cristo, quanto mais alta a intimidade com Jesus, maior a posição, maior a minha personalidade diante desse mundo. E sem me envergonhar, como o texto diz aqui, confessando diante dos outros a Cristo Jesus. Os meus princípios e valores não condizem mais com isso. Mesmo porque lá em Marcos capítulo 8, verso 34, um versículo chave, diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse texto já foi muito ministrado, falando que a cruz seria algo difícil, um peso, uma pessoa, um chefe, ou a sogra, alguma coisa assim. Não é, isso nunca foi a cruz. A cruz tome sua cruz, tome seu estilo de vida novo, tome sua nova maneira de pensar, tome a sua transformação, tome quem você é agora, e aí você crucifica o velho homem. Tome sua cruz para quê? Para você crucificar aquilo que não condiz mais com Jesus, e continuar andando, carregando a sua cruz, porque no caminho você vai identificar coisas que não pertencem mais a Jesus. Aí você crucifica de novo, e você continua, e quanto mais intimidade com Jesus, quanto mais a presença dele, mais você vai crucificando coisas, e o pecado vai ficando. É um sacrifício. Amém? Então a fé não é apenas uma crença interna, mas uma confissão externa. Seguir Jesus envolve sim renúncia, meu irmão, não tem como. E o mundo precisa de discípulos visíveis, e não agentes 007, amém? Como dizia aquele pastor uma vez, eu escutei. Procura um cheiroso, bonito, ou bonito, e fala assim: movimento. Aí fala para o outro assim: a igreja é enviada e não estacionada. Esse é o grande versículo, o slogan aí do cristianismo do ID. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. As últimas palavras de Jesus, igreja, após ali o seu relato em termos de ressurreição, não foi: fiquem parados, fiquem só se organizando, fiquem ali esperando. É o vão, é o ide. Só que a igreja verdadeiramente é a grande missionária. Então nós estamos aqui num templo físico, nos preparando, buscando a presença dele, tendo um entendimento vivo, para que possamos cumprir a missão. A gente se perde, igreja. A gente acha que a missão é aqui dentro. A gente acha, e a igreja moderna tem colocado a própria igreja como um Deus. A igreja nunca foi para dentro, a igreja sempre foi para fora. Aqui é só um campo de concentração, para você ter a palavra, para você ter conexão com os irmãos. A verdadeira missão, igreja, está no ID. A missão não é fique, a missão é ID. Só que a gente se perde achando que aqui a igreja local é uma grande missão. Por isso que se potencializa problemas dentro de igreja, por isso que se potencializa poder, por isso que a gente vê hoje na igreja moderna, irmão processando outro irmão por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa da marca. Por isso que há tantas divisões e redivisões de igrejas, por causa do domínio, do cargo, do poder. Só que o ID nunca foi sobre isso. Nunca foi. O ID foi estarmos juntos na presença de Jesus, nos fortalecermos, nos ajudarmos, nos curarmos uns aos outros, nos apoiarmos uns aos outros para poder cumprir aonde quer que você vá. Amém? O que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, é que todo salvo é enviado. Não espere ser enviado. Eu vivi um tempo de um romantismo de ser enviado. Isso não existe.
Não existe. De repente, alguns envios, uma hora ou outra, pode acontecer que você vai cumprir um outro tipo de missão. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai acontecer no envio diário, todo dia. Quando o seu celular desperta. Alguns 4 da manhã, outros 10 da manhã, tudo bem, cada um tem a sua escolha. Mas toda vez que o seu celular desperta, ele desperta para o envio daquele dia. E se não for essa mentalidade, você vai se sobrecarregar. Se não estiver na presença de Jesus, vai virar fardo. Se não estiver na presença de Jesus, vai virar dor. Se não estiver na presença de Jesus, vai virar ferida. Se não estiver na presença de Jesus, vai virar desistência. Evangelizar não é sobre departamentos. Evangelizar é sobre uma grande missão individual. Evangelizar é sobre identidade, igreja. Vocês estão aqui, igreja missionária? Cadê a igreja missionária? Dá glória a Deus. Evangelizar não é sobre um departamento específico. Evangelizar é sobre quem eu sou e onde eu estou. Quem eu sou e onde eu estou é a grande missão. Hoje eu estou aqui, em cima dessa plataforma. Amanhã eu vou estar dando banho no meu filho. Depois de amanhã eu vou estar numa reunião. Depois de amanhã eu vou estar na estrada. E a cada vez que meus olhos estão abertos e se há oxigênio no meu pulmão, há uma missão a se cumprir, igreja. E quando que é a decisão, então? É hoje. É hoje que nós decidimos, é agora que nós decidimos. Então não adianta adiar uma resposta de um chamado de Cristo. Se você está aqui nessa casa, se você está escutando aí por alguma rede social, você está sendo chamado. Para quê? Para uma grande missão. E como começa? Na presença. Lá na presença dele. Lendo os evangelhos, lendo lá, grifando, fazendo desenho. A Nina, quando pega a minha Bíblia, ela dá risada. Ela pega a minha Bíblia, acho que mais para dar risada do que para ler. Quando ela quer ler mesmo a Bíblia, ela lê a dela. Quando ela quer dar risada, ela pega a minha. Porque eu faço os bonequinhos, tipo, e o meu desenho é tão perfeito como uma criança de 3 anos. E aí vai abrir o mar, eu faço lá um bonequinho, eu faço lá uma aguinha, Moisés abrindo. Então tudo que eu vou fazendo desenhos, vou estudando, vou grifando, escrevo do lado. Escrever é a melhor forma que eu tenho para assimilar, e cada um vai ter seu jeito de meditar na palavra, amém? E ali eu estou na presença, é um momento de oração, é um acordar de madrugada, é uma igreja, para que a hora que eu estiver na missão, eu esteja cheio da glória dele. Então você não precisa se preocupar, meu irmão, com nenhum tipo de ferramenta, é só você estar cheio da glória, que onde você estiver, a glória vai ser derramada, amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça por um instante, não se distraia.